Você já ouviu falar sobre um novo cargo que se chama Chief Happiness Officer? O que que isso significa? Significa a pessoa responsável pela felicidade nas empresas. A gente tem no mundo corporativo o CEO, CFO, várias siglas para mostrar o que exatamente aquele executivo faz. Mas será que é possível ter um departamento, uma pessoa responsável pela felicidade nas empresas? Sim. E hoje a gente tem a honra de ter a Carol Rangel, que é Chief Happiness Officer, é autora do livro, coautora do livro Felicidade se Aprende, e ela veio contar um pouquinho para a gente qual é a sua experiência, como ela conseguiu implantar um departamento de felicidade e os desafios, as vantagens, o lado maravilhoso que é no final do dia você contribuir com a felicidade das pessoas. Carol, seja muito bem-vinda. Que honra ter você aqui no Caminhos da Felicidade. Eu quero saber tudo, quero saber todos os detalhes. Como é esse cargo? O que que é esse cargo? O que que você faz de verdade no dia a dia? Porque às vezes as pessoas confundem, acham que implantar felicidade é vamos botar uma mesinha de sinuca, um videogame, todo mundo fica feliz. Conta um pouquinho pra gente. Olha, primeiramente é um prazer falar com vocês, e te conhecer. É um prazer estar aqui com vocês. Eu falo assim, por que que toda empresa deveria ter, né, um departamento de felicidade? Nós tivemos uma mudança muito grande nas relações de trabalho nos últimos anos, o que ficou evidenciado pela pandemia. Qual foi essa mudança? As pessoas, elas ficam agora no trabalho, elas ficam mais tempo se elas se sentem felizes, ou se sentem valorizadas, ou sentem que aquele trabalho tem algum propósito e significado. Então, até a gente brinca, independentemente da área, né, olhando as pesquisas, as pessoas não mudam de emprego, a maioria, por conta de salário, né? Até bem pouco tempo era por conta disso, né? Mas a gente percebeu pelas pesquisas e pela vivência mesmo, né, em algumas empresas, né, pelas empresas das quais eu já passei e pela qual estou agora, que assim, você se sentir bem no trabalho, no ambiente de trabalho, ter bons relacionamentos de trabalho, é o que faz o seu trabalho ficar mais produtivo e você ficar também nessa empresa, né? Então, o primeiro ponto, né, desses departamentos, né, das empresas que já possuem, é acreditar que equipes felizes, elas são mais produtivas e, principalmente, ficam menos doentes, né? Aí, quando eu falo doente, vai desde questões mentais, né, questões físicas. Então, o que eu acho que as empresas estão começando a enxergar é essa importância, né? O padrão mudou. Porque hoje a gente tem muitas oportunidades de emprego, isso é ótimo, maravilhoso. Então, por isso que o que vai fazer você ficar em algum lugar? Você se sentir valorizado, se sentir bem, se sentir feliz. Aí eu sempre brinco com eles, gente, não é para a gente se acostumar a acordar e falar que saco eu vou para o meu trabalho, né? E as pessoas estão acostumadas a fazer isso. Eu falei, não é para se acostumar, isso não é legal, isso não é sustentável, isso não é saudável a longo prazo. Então, aí você vai me perguntar, o que que a gente faz, né? Como criar um departamento de felicidade, né? Eu acho que o primeiro ponto é essa abertura da empresa, entender isso que eu te falei, né? Entender que cada vez mais as pessoas vão ficar onde elas se sentem bem e que o bem-estar ganhou um novo peso, né? Aquela coisa, eu tenho que ficar à noite sem dormir, aquela coisa de que o líder tem que praticamente se matar de trabalhar, de cobrança, né? Ele tem que sofrer o burnout, que ficou tão, né, falado. E antigamente, Flávio, os treinamentos de liderança eram como? Eram assim, né? Você colocava Sim, os líderes sob alto estresse, sem dormir para produzir tarefas. E hoje em verdade. dia não se vê mais isso. É, não se vê mais isso porque, assim, isso não é sustentável para a saúde de ninguém. Não, você mata a galinha E- de ovos de ouro. Você destrói a longo e- prazo, a médio e longo prazo. Exatamente. E você perde pessoas maravilhosas. E as empresas também pensaram, né? Qual o custo disso, de você perder uma pessoa que está 15 anos com conhecimento ali, né? E é um custo muito alto.
não em termos só financeiro, mas em termos de processos, de repassar conhecimento, né? Então já começa por aí, né? A empresa ela está envolvida nesse processo. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente entra é colocar, a gente fala, olhar o que que a empresa já possui dentro do que a gente chama de pilares da felicidade no trabalho, quais programas já possui. Então, assim, que vai o que é a questão do reconhecimento, o significado, o propósito, a vitalidade, que é a questão da atividade física, do sono. As pessoas me achavam muito esquisita, porque eu chegava assim para os colaboradores: você dorme quantas horas? Você acorda muito? E aí é muito estranho, tipo, porque eles falam, poxa, mas nem médico me pergunta isso, por que que a felicidade está vindo aqui me perguntar, né? E aí a gente faz todo um mapeamento. Eu falo que esse tem que ser o primeiro passo, né? Todo um mapeamento dentro dos pilares, tudo que a empresa já possui. Quais são os desafios da empresa que a gente vai ter que olhar, né? São os afastamentos por doença, são os atestados, né? É a rotatividade, e a gente vai ter que cruzar o que já possui, está funcionando, não está funcionando, e quais são os desafios. A gente vai cruzar e vai criar novos programas. O que é essencial, eu falo em todos os programas de felicidade, é um treinamento da liderança e um treinamento contínuo, porque eu falo assim, é uma escadinha, né? Como que a empresa que eu atuo tem 14 mil colaboradores. Como que eu vou chegar nos 14 mil? A única forma é pela liderança, né? Por mais que eu tente visitar todos os lugares, porque é pulverizado, né? Espalhado pela cidade de São Paulo, Rio, eu preciso que os líderes estejam na mesma página. E eu sei que isso, mudança de mentalidade, é algo que tem que ser contínuo, é um processo. Carol, deixa eu te fazer uma pergunta. No caso dos líderes, por exemplo, ele é obrigatório ele participar de um programa desse ou é opcional? Como é que vocês fazem na sua empresa? Então, a gente tenta não obrigar, mas a gente insiste, Aham, tenta, tenta demonstrar o valor disso, né? sim. E no final das contas, eu acho assim que quando você tem uma alta liderança comprometida, ele vai comparecer, ele vai participar do programa, mesmo que ele já tenha aquela resistência inicial. E aí, dentro desse processo todo, nós que trabalhamos com pessoas, nós sabemos que sempre vai ter um grupo que vai ser mais difícil de ser trabalhado, né? E vai ter aquele grupo que vai nos ajudar a disseminar. Então, dentro Uhum. desse processo de liderança, a gente também tem que identificar quais os líderes se identificaram muito com o projeto e que vão nos ajudar a disseminar para os outros que não se identificaram tanto, porque uma coisa que eu também aprendi, né, nesse processo, uma coisa é a Carol falando, enquanto gestora de felicidade, uma outra coisa é o seu parto falando, te convencendo daquilo, né? Então, passa por todo esse processo, ter o primeiro contato, e vai, continua, continua. Quem se identificou, quem está praticando mais, vamos lá, vamos ajudar, chama esse gestor para nos ajudar a engajar os outros. Ou Então, vai seja, parte por esse processo. a liderança é a chave. E aí, para a gente encerrar com chave de ouro, puxando o gancho nessa questão da liderança, para os líderes, para quem está ouvindo a gente hoje aqui no programa, quem está acompanhando o programa, qual recado você daria? E aí, um ponto importante, líderes que estão ouvindo, não precisa ter 14 mil pessoas, não. A gente está falando de liderar, talvez a si mesmo. Ah, eu não tenho uma equipe, lidera a si Uhum, mesmo. sim. E Uhum. liderando um já é líder. Então, não importa o tamanho da sua organização, ou não importa o tamanho, quem é você na sua vida pessoal. Lidera a si mesmo. Que recado você daria para quem está ouvindo a gente? O recado que eu dou é uma coisa óbvia, mas que todo mundo esquece de praticar no dia a dia, é dar o feedback positivo. Porque aquele que, a gente brinca, aquele que bate e critica também tem que ser aquele que elogia, dá um elogio sincero. E isso é estimulante e motivador. E às vezes, com a tensão do dia a dia, né, com todas as tarefas, o líder esquece, né,
de dar aquele elogio. Então, pratique um elogio diário para a sua equipe, ou alguém da Maravilhoso. sua equipe. Carol, que delícia, amei. Para quem quiser te acompanhar, entender, quiser continuar essa conversa, que é muito rápida a entrevista, como é que as pessoas te encontram? Ah, elas podem encontrar no meu LinkedIn, como Ana Carolina Rangel mesmo, ou no Instagram, que é ana.carolina.rangel. E aí podem me mandar mensagem que eu respondo. A gente adora falar de felicidade, né? É verdade. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã. Carol, muito, muito obrigada. Eu torço para que essas suas palavras inspirem, porque se tem algo que a gente precisa, é que pessoas, organizações, governos, a sociedade em geral comecem a entender que felicidade não é luxo, não é fútil, não é opcional. Eu digo que é a sobrevivência da nossa espécie. Então, que isso se espalhe, que a gente possa inspirar, que isso espalhe, que realmente a gente consiga, no final do dia, construir uma sociedade mais justa, mais humana e mais feliz. Com Carol, obrigada a certeza. Muito você obrigada. Obrigada a e você. obrigada a todos que acompanham a gente mais um dia. Um grande beijo e um ótimo restinho de dia para todos. Beijos.